Povo de Roma, seja muito bem-vindo ao canal A Roda, lugar onde você entende sim qual carro deve comprar. E hoje estamos aqui com ele, o novo Nissan Sentra, que foi lançado lá no México em 2020 e que não era vendido na geração anterior à sétima desde 2019. E aí, durante todo esse tempo, não lembro ninguém ter me perguntado: e aí, e o Sentra? Pois é, parece que essa é uma resposta a uma pergunta que ninguém fez. Mas de qualquer maneira, vou apresentar para você tudo, absolutamente tudo sobre ele, as mudanças de tamanho, de equipamentos e também de preços. Sim, já temos preços dele. E ele estará disponível em duas versões. Essa aqui é a Exclusive top de linha e a Advance parte de R$ 143 mil. É um pouco mais cara que um Corolla GLI, mas um pouco mais barata que um Corolla XE. E essa aqui está mais barata que o Corolla Altis. Tudo a combustão, sim. Não teremos híbrido. Vamos lá. Depois da vinheta eu te conto tudo deste museu de grandes novidades. Roda a vinheta aí. Deixa eu pensar um japonês aqui. Sakuraba. Como é que é o nome? Sr. Miyagi. Ryu, do Street Fighter. João Del Arco. Vai. Antes de mais nada, é sempre bom lembrar que a Nissan também tem um SUV nesta plataforma. Chama Nissan X-Trail e também é vendido no México. Custaria uns R$ 40 mil mais caro, mas disputaria uma fatia um pouco melhor neste Brasilzão grande sem porteira, onde os SUVs dominam. Só para você ter ideia, o mercado de sedãs, mais ou menos dessa categoria, vendeu 57 mil unidades num universo de quase 2 milhões de carros. É muito pouco. E disso, 75% foram para o bolso da Toyota com o Corolla. Por isso, eu não entendo muito bem. Ou entendo. Talvez eles querem que a Toyota tenha, sei lá, só 60%. Eles querem abocanhar 15%. A ver, eu sei que o novo design ficou bem interessante. Você consegue ver uma certa muscularidade, uma mistura de classicismo com um carro meio atlético, porque ele tem uns ombros aqui e na traseira também. Meio que a carroceria fica mais parruda, como se tivesse tomado Deca Durabolan. Aqui na frente, os recortes também estão mais pronunciados. O para-choque é mais agressivo e você vê aqui cortes bem rápidos, né? Quando você olha a luz de neblina e também a grade. Eu achei bem interessante. Vale lembrar também que nesta geração ele vem com um ACC aqui e eu vou explicar tudo, absolutamente tudo que você quer saber dele quando a gente estiver andando. E faróis de full LED, bem bonitos, aliás. De design não dá para reclamar não. Vamos ver as medidas, que tamanho que ele ficou? Como num passe de mágica, o meu cadarço foi amarrado e como num passe de mágica, você tem visão 360 do carro, por câmeras aqui embaixo do retrovisor, aqui na frente, debaixo do outro retrovisor e também lá atrás. As rodas do Exclusive e do Advance são iguais, sempre com aro 17. E o tamanho dele? Bom, a Nissan chama de 8ª geração. Eu acredito que seria mais uma evolução, se não fosse esse trabalho de design. Porque ele ganhou apenas 7 milímetros na distância entre eixos e 1 centímetro no total. Esse 1 centímetro pode ser creditado, obviamente, aos para-choques mais boladinhos, como eu te disse. Tem também teto solar elétrico aqui, nesta versão não é um opcional, opcional só a parte de dentro aqui com um couro caramelo, que em breve eu te mostro. E tem também esse teto flutuante, que não é exatamente uma novidade, desde 2016. Já faziam isso com o Kicks, né? Você lembra, né? Agora vem dar uma olhadinha aqui na traseira, porque aqui perderam coisa. Perderam. Pois bem, meu amigo, eu não estou falando nem dessas belas lanternas no estilo bumerangue, mas que não tem LED. Ai, ai. Me irrita um pouco quando o carro chega novo e chega velho. Aqui, botãozinho, você abre, não é uma tampa elétrica, tudo bem, no sedã tudo bem. Minha malinha de jornalista aqui, mas não precisei usá-la, por quê? Hoje temos a equipe do meu amigo Lucas Litfly da Ali Studio. Sempre com grandes profissionais. Bom, aqui temos
alça pescoço de ganso. Mas isso já tinha antes também. O problema para mim é que ele perdeu 37 litros do porta-malas. Não que você vai olhar e vai falar assim, nossa, cadê meus 37 litros? Mas quando um carro evolui, ele deveria evoluir em tudo. Ou pelo menos manter os 503 litros de capacidade, que tinha a chamada sétima geração. Aqui são 466. E temos aqui um step de reposição, daqueles bem fininhos de bicicleta. Outra coisa que me irrita um pouco. Pelo menos temos um motor 2.0 a combustão sem nenhuma assistência elétrica. Será que ele vai bem? Vou te contar. E antes de eu abrir este capozão, saiba que você, fanático por técnica, terá discos de freio na frente e atrás, nada de tambores. E que sim, é considerado uma nova geração, porque aqui atrás não é mais eixo de torção, e sim uma suspensão de multibraços, com McPherson na frente. Vamos abrir aqui, pois aqui temos uma novidade, pois é. Temos um motor 2.0 aspirado, de última geração da Nissan, segundo eles, que, hecho em México, nos entrega 150 cavalos na gasolina. Ciclo Atkinson, aquele que muda o tempo de abertura das válvulas para economizar combustível. Isso quer dizer o quê? Que em breve ele receberá também uma eletrificação, como acontece com Corolla e Corolla Cross, por exemplo. Aquele híbrido com uma bateria menorzinha que ajuda a dar mais desempenho. Por hora, 150 cavalos e 20,4 kgfm de torque, a nada mais nada menos do que 4.000 RPM. Lá em cima. E temos um câmbio CVT que pode deixar tudo um pouquinho mais lento, mas segundo a Nissan, não deixa. Ele, simulando 8 marchas, consegue levar esses mais de 1.400 kg de 0 a 100 em 9,4 segundos. Espero um dia poder fazer o teste nele, ficar uns dias e aí comprovar para você. Mas, pelo que eu já andei nele, não sei se chega nesse tempo. Não estou com o meu equipamento aqui, em breve passarei uns dias e lhe contarei. E segundo a Nissan também, como ele é só na gasolina, ele consegue fazer 11 km por litro de gasolina na cidade. Meu Deus! É bastante coisa. E 13,9 na estrada. Rapaz, econômico. Muito econômico. Segundo a Nissan, esse carro aqui é para pessoas que não abrem mão da modernidade, mas também gostam das tradições. E não são muito influenciáveis, não. São difíceis de convencer. Mais ou menos igual você, desembargador da internet. Bom, agora vamos ver uma coisa que sempre foi boa no Sentra, que é o espaço traseiro. E também já vou te mostrar como que você pode equipar com quase R$ 2.000 a mais, ele com o interior caramelo, muito bem desenhado, aliás. Chega aí. Opa, tudo bem? Lá na apresentação eles fizeram um tapete vermelho bem acolchoado, falando dos materiais. Mas acho que ficou só lá na frente, porque aqui plasticão. Agora esse couro, nossa senhora, hein? Esse couro muito bacana, fofinho, acolchoado e bom de tocar. E aqui também tem um detalhezinho que imita a fibra de carbono. A porta levinha. Difícil você encontrar sedãs com uma porta leve. Bom, também gostei da textura aqui, das costuras, furadinho. É um trabalho de inteligência do pessoal de Color and Trim, na minha opinião, né? Deixa eu entrar aqui. O Sentra nunca decepciona. Sempre, diversas gerações, ele sempre teve um espaço bacana. Mas aqui faltou uma saidinha de ar aqui, pelo amor de Deus! Todo mundo tem uma saidinha de ar. O Virtus tem uma saidinha de ar. Tudo bem, tem uma tomada para carregar e ela funciona de verdade. Mas saidinha de ar tinha que ter. Não dá mais. Aí eu perguntei para uma pessoa aqui da Nissan e disse que aquelas 3 saídas ali no painel, uma você manda para um passageiro, outra você manda para o motorista e a do meio serve para quem vem atrás. Mas até o ar chegar aqui, é o tempo da luz sair do sol e chegar na Terra, né? Há uns 8 minutos. Bom, descanso de braço com 2 porta-copos e eles contaram também que investiram nisso, né?
Dois porta-copos aqui, porta-garrafa aqui do lado, porta-objeto aqui onde você puxa a porta, hein? E é isso. Temos também 6 airbags. 2 dianteiros, 2 de cortina e 2 laterais. Não tem lateral aqui para os passageiros de trás, mas isso é coisa de carro de mais de 1 milhão também, né? Ih, eu fiquei preso. Ah, agora tô preso. Câmera, abre lá para mim. É desse jeito mesmo. Bom, depois do nosso câmera ter me salvado aqui, deixa eu tirar essa trava de crianças e vamos direto ao ponto. Sim, o Sentra sempre teve uma posição de dirigir que me agrada bastante. O banco vai bem para baixo, a regulagem do volante é ampla e o banco, aqueles bancos da NASA. Eles não falaram se são bancos da NASA ainda, mas continuam bem confortáveis. Temos ar-condicionado de 2 zonas, estes difusores que eles falaram que lembram o GTR. Não, mas no GTR é o contrário. GTR, os redondinhos estão nos cantos e aqui no meio está um difusor maior. Isso se o Need for Speed não me enganou. A tela aqui achei pequena. Diante do que a gente tem hoje, pelo menos uma armação maior ligando com o painel, enfim. É uma coisa mais dos anos 2020, 2019, que é o que esse carro é. Mas tudo bem, para mim tá bacana. Eu não sou um cara que, óbvio, já falei, podia ser maior, mas não sou um cara também que me apego nesse detalhe como se fosse o principal de um carro. Você escolher um carro por causa do tamanho da central multimídia é a mesma coisa que escolher o seu cônjuge pela capacidade que ele tem de fazer pipoca. Qualquer micro-ondas te satisfaria, né? Bom, aqui sim temos materiais suaves ao toque e bem suaves, hein? Belo trabalho de ouvir o cliente, né? O cliente mexicano, porque o brasileiro não escolheu isso aqui, porque esse carro saiu de linha em 2019, voltou agora, então eu não entendi o que eles fizeram. Eu até achava que o Sentra ia sair de linha, porque eles iam trazer o X-Trail, mas não foi isso que aconteceu. Eu não entendi nada. De qualquer maneira, o carro está aqui, vamos tocar o barco. Não tem carregador de celular por indução, tem só aquele carregamento ali atrás. Temos rebatimento do retrovisor elétrico, ó. Você que não gosta muito de carro, isso aqui é maravilhoso, hein? Dá para mostrar para o vizinho direto. E também achei que o retrovisor poderia ser um pouquinho maior. Mas isso também tem a ver com o coeficiente aerodinâmico. Esse carro, os Nissan em geral, sempre foram conhecidos por ter uma boa relação custo-benefício, justamente por não serem tão caros e andarem razoável e não beberem muito. Então, tudo que eles puderem fazer para ter um coeficiente aerodinâmico e uma rolagem melhor. Rolagem é de rolar, não é do que você está pensando. Uma rolagem maior quando tiver em fluxo de estrada, velocidade de cruzeiro, eles vão fazer. E continuam fazendo isso desde que começou esse negócio de emissões, porque Renault e Nissan são uma parceria, né? Uma empresa só praticamente, e as emissões da Europa normalmente entram também no calendário, no cronograma da Nissan para fazer motor, câmbio, para medir o consumo de combustível. Bom, aqui também temos uma costura. Aqui é o couro, mas é o couro. Tá tudo com couro aqui. Bonito, né? Com esse panorama aqui, com essa cor creme, meio caramelo, meio doce de leite, meio Havana, ele custa 173 e uns quebrados. Tá de acordo. Mais barato que um Corolla Altis com motor 2.0 flex igual aqui. Só que no Corolla tem bem mais potência. Volante em formato D, base achatada, justamente para conversar com essa certa esportividade e porte atlético exterior. Não exatamente com como ele entrega essa potência. Painel de instrumentos também diferente. Não tem aquela ideia como tinha no Kicks de um contagiros com o digital aqui no meio e aqui o velocímetro. Aqui são 2 analógicos e um digital no meio. E temos aqui a central multimídia, que você pode parear com Android Auto e Apple CarPlay. Se eu não me engano, até agora só conseguimos ver isso com cabo. Nada além disso. Aqui uma entradinha 12 volts, aqui uma saidinha USB-C e outra USB-A. E também uma entrada auxiliar. Mas por que vai fazer uma entrada auxiliar? Por que aí? Vai passar um DVD? O que é isso aí?
Bom, vocês que sabem tudo, se souberem, me expliquem. Ó, deixaram um isqueiro aqui. Que mancada, né? Nossa senhora, a pessoa não respeita mais nada. É verdade. A diferença desse carro aqui é que ele tem, entre outras coisas, os sistemas que vão te ajudar na condução. O ACC, o Active Cruise Control, ele também vai monitorar as faixas, mas não vai ficar te colocando de volta, ele vai dar uma tremidinha no volante. Ele também tem um alerta de tráfego cruzado, ele também tem detecção de pedestres e frenagem de emergência, alerta de frenagem de emergência aqui na frente. E não tem detector de ponto cego, não tem. Devia ter. Teto solar não é aquele panorâmico, é só aquele pequenininho, a moda antiga tipo Escort XR3. E que mais que eu precisava falar aqui para você? Ah, você também pode regular a altura dos faróis, algo que eu não falei para você ali fora. E também o sistema funciona assim: a partir dos 32 km por hora, você consegue acionar o ACC. E abaixo de 32 por hora você não consegue acionar. Mas se você baixar dessa velocidade, ele consegue ficar acionado até o momento de parada. Parou, desarmou. Isso a gente vai ver como é que funciona na estrada a partir de agora. Lembrando que posições do câmbio RN, Drive e L. E esse L não é de ladeira, é de low. É a marcha mais baixa que o câmbio continuamente variável, infinitamente variável, vai achar para o momento que você estiver acelerando. E aqui, nos pedal shifters, você consegue simular 8 marchas. É uma simulação ou não é? Falam que esse CVT com conversor de torque está diferente, enfim. Vamos provar tudo isso na estrada a partir de agora. Vem comigo. Peraí, esqueci. Tem que tirar aqui o freio de pé. Ele usa o freio de mão no pé. Se você falar o tanto que você falou quando lançar o Corolla Cross com isso, meu Deus, esse carro vai ter que se benzer. Vamos embora. Bom, como você bem sabe, sempre que alguém mais pobre está num lugar bonito, ou chove, ou tá de calça jeans. Comigo aconteceu os dois. Primeira coisa que eu preciso dizer aqui é que eu errei retumbantemente, peremptoriamente, quando disse que não há monitor de ponto cego. Tá aqui no cantinho, vez ou outra ele acende. Se eu der seta e alguém passar por perto, ele vai me dizer. E repetindo o que já te disse quando eu estive mostrando partes internas aqui para você, sim, o painel é muito funcional, mas não reflete um carro de 173 mil reais. Mesma coisa da central multimídia. Bom, mas isso já ficou claro para você. O que eu queria te contar é que nesta nova geração, a Nissan conta que estruturalmente melhorou o carro bastante. E olha que ele não era um carro ruim. Não, nunca foi. Sempre foi um carro um pouquinho mais firme na geração do não tem cara de tiozão. Depois melhoraram isso um pouco, fizeram uma corolização, por assim dizer, da suspensão do Sentra, mas sempre achei um carro bem rígido. E agora, nessa situação de estrada, passamos um pouquinho por cidade também, pegamos umas lombadas e tal, a gente percebe que ele está ainda mais rígido, mas a suspensão foi retrabalhada para deixar com um gostinho um pouco mais clássico. Sim, se ele ficou mais esportivo e mais atlético por fora, aqui por dentro ele mistura um pouco dessas sensações. Você não passa batido por ranhuras no asfalto, nem nada disso. Você sente um pouco. Mas quando você pega uns obstáculos um pouco mais profundos ou maiores, como a profundeza das valetas e a altitude das lombadas, você também não sofrerá. Bom, esse aumento de rigidez torcional faz parte também desse novo projeto, dessa 8ª geração, que na minha opinião poderia ter crescido um pouco mais. E a gente também falou dos bancos, que são confortáveis, não falaram se são os Zero Gravity da NASA, mas tem um negocinho aqui quando você dirige, que você percebe que o assoalho fica mais alto do que poderia ficar. Peraí que o pessoal tá dando um pisca-alerta aqui, não sei se teve um acidente, mas enfim. Vamos saindo aqui para a direita. Especialmente quando você tá sentado no banco do passageiro, você percebe que os seus joelhos ficam muito em pé. Olha aqui o meu, como é que tá. Então, eu gosto de uma posição mais baixa de dirigir, mas desde que eu regule, e ali no passageiro você pode regular como mais baixo? Pode.
mas mesmo na posição mais alta, a sua perna fica dobrada demais. Isso talvez porque esses bancos não vão muito para trás. Você percebeu que eu, nessa posição minha de dirigir, sobrou um bom espaço ali. E talvez o compromisso com motorista, passageiro, para ser um carro de família, seja exatamente esse. Que as pessoas fiquem minimamente confortáveis ali atrás, mesmo que sejam animais de grande porte como eu. Mas aqui na frente, se a pessoa tiver um pouquinho mais de 1,95 m, mas aí também, né? Aí já compra uma RAM, sei lá, uma ideia. Vai ficar confortável numa ideia. Desempenho, vamos lá. Não que eu esteja duvidando, mas eu não acho muito plausível que esse carro faça de 0 a 100 em 9,4 segundos. Principalmente porque a gente saiu em alguns trechos da estrada aqui acelerando e também pelo vigor das retomadas. Lento não é, mas também não é este Fast and Furious de 0 a 100 em 9,4 segundos, né? Mais uma aceleradinha, parte boa é que você percebe que ele consegue ganhar velocidade, ainda que já esteja em velocidades mais altas. Como, por exemplo, eu estou aqui a 90, 95 por hora e consigo ganhar uma boa velocidade para passar de 100, 110, 120, que é o limite da via. Então, em ultrapassagens, às vezes pode dar um medinho, porque ele tem esse barulho de liquidificador, vou falar ventilador, não, de liquidificador, velocidade 5. Mas ele ganha velocidade sim. Não é um carro que você fala, ai, que mortão, não, tenho medo de ultrapassar, o CVT vai me atrapalhar. Não, até que o creeping dele aqui, enquanto ele está enganchado ali para fazer com que a força do motor seja transmitida para as rodas, melhorou com relação ao antecessor. E se você colocar na função low, parece que o acelerador eletrônico dele deixa o carro um pouco mais esperto que esse senhor do Voyage, que deu seta como se estivesse entrando numa praia. Bom, em outras palavras, não é um carro surpreendente, não é algo que faça despertar sístoles fantásticas no seu coração, mas está correto. E eu não sei se quem compra um sedã quer muito mais do que bom preço, boa manutenção e correção. Aliás, a Nissan, você pode entrar lá no site deles e ver os 3 planos de manutenção estendida que eles têm. Sempre lembrando que esse carro tem 3 anos de garantia e sem limite de quilometragem, obviamente, e as revisões podem ser feitas a cada 10 mil quilômetros ou 12 meses, o que chegar primeiro. O que a gente tem que estabelecer é o seguinte: estamos no mercado que 75% ou 3/4 pertencem ao Corolla. E é justamente esse o único rival que você tem que acertar. Você tem que tirar vendas dele. Porque Cruze e Civic já vendem menos do que, enfim, falar guarda-chuva no deserto, deixa eu pensar, vende menos que colar na Arábia Saudita. Então, pensando nisso, a comparação tem que ser feita única e exclusivamente com o Corolla. E é isso que a gente vai fazer agora que parou a chuva. E aí eu vou fazer o retorno para a chuva e vou voltar lá no nosso jardim botânico. Vem comigo, chuchu. Aqui esse barulho não é legal, não é? Não é. Aqui anda bem, anda. Esqueci até de contar. A parte do Safety Shield, aqui do lado, não faz com que a direção mantenha o carro na faixa. Não acompanha a faixa. Quando você come a faixa, ele não te traz de volta. Ele dá uma leve freada ali pelo ESP e uma vibraçãozinha no volante. Enfim, é um sistema que não é tão eficiente e certamente um pouco mais barato do que você vai encontrar em outros modelos que tem a manutenção em faixa um pouco mais sensível, né? Era isso. Vamos voltar lá. Belo desenho, bom interior, uma certa tradição nesse mercado de sedãs, desde o não tem cara de tiozão. Não tem cara de tiozão. Quem não se lembra dessa propaganda? Um abraço pro Murilo Moreno, que foi
o cara que executou isso. Mas faltam algumas coisas, né? Pelo amor de Deus, esse freio de pé. Tudo bem, a Mercedes usou esse freio de pé uns 50 anos. E aí não vou eu aqui falar que a Mercedes não sabe fazer carro. Mas já está na hora de mudar, né? Isso impede, por exemplo, com que o ACC tenha uma função stop and go. Você para ali com o piloto automático e retoma a velocidade, às vezes com um clique só. Isso porque não tem o freio de mão eletrônico. Não ter saídas de ar no banco de trás também é um pouco imperdoável hoje em dia, vamos ser sinceros aqui. E assim, faltar qualquer eletrificação, não que eu faça tanta questão, mas o mundo caminhou para isso, né? Eu sei que tem Sentra híbrido na China, eu sei que tem Sentra híbrido em alguns outros mercados, mas Estados Unidos e México ainda não contam com essas qualidades. Talvez a gente fique meio refém disso. De toda forma, eu acredito que o dono de Corolla vai gostar. Mas não sei se ele vai lembrar que o Sentra existe. Para mim, 4 anos fora do mercado, pode ser que cobrem um preço meio alto. Mas não acredite tanto em mim, porque normalmente com carros japoneses eu sempre erro. Entre ele e um Corolla Altis, iria de Corolla. Mas não se você escolher o Sentra, vai estar fazendo mau negócio. E com esta bomba, nós ficamos por aqui. Siga-nos nas redes sociais. O meu Instagram é @janacletos. O Instagram do canal é @rodatv. Para dúvidas mais profundas, parcerias e doações, mande e-mail. Doações não precisa. Doações manda lá para São Sebastião. Mande e-mail para programaroda@gmail.com, tá certo? Agora eu vou pegar a estrada de novo. Vou andar mais um pouquinho com ele. E vamos tentar convencer o pessoal da Nissan a mandar o carro para eu testar uns dias a mais. Para ver se me convence. Mas eu acho que eles não estão mandando. Eu tomei umas multas aí e não paguei. Até a próxima. Fui. Que não estava nas vitrines das concessionárias da Nissan desde o final de 2019. Engasguei pé. Bem que eu pedi uma pastilha. Ah, de novo. Se quebra o seu cabo. Tem um amigo meu que fala, o Luci. Ele fala, tá seguindo todos os protocolos internacionais para quebrar o meu microfone. Vê a luz aí, ó. É, pra caralho, porra. É frágil, né, meu? Deixa eu ver se o banco não tá muito pra frente, pra trás. Espera aí. Calma. Ligar. Bem que eu pedi uma pastilha. Voltou.